E aí pessoal, tudo certo? Tranquilo aí? Hoje eu vou resolver uma questão de física, questão aí bem bacana. Ela vai trazer dois problemas para a gente resolver. E se você quiser, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você me vê fazendo a resolução, tranquilo? Então vou ler o exercício para ver o que ele está pedindo. Então ela vai falar o seguinte, ó. Uma esfera homogênea de peso P e raio R está presa através de um fio a uma parede sem atrito, conforme indicado na figura 2.51. Então tá aqui a imagem aqui, ó, 2.51, primeira imagem aqui, beleza? A distância entre o ponto da parede onde o fio está preso e o ponto de contato da esfera com a parede é igual a L. Então tá aqui, ó, daqui até a parede até o ponto da esfera vale L. Determine A, o módulo da tração na corda, B, o módulo N da reação normal da parede sobre a esfera. E aí você tem essa primeira alternativa, né, que é a 2.42. E depois você tem uma outra situação, que é a 2.43, que ele vai falar o seguinte: considere o enunciado do problema anterior. E ele vai falar o seguinte, ó, suponha agora que exista atrito entre a esfera e a parede. Beleza. E aí ele vai continuar aqui, ó. Admita que o ponto onde a esfera é ligado ao fio esteja situado verticalmente sobre o centro da esfera, conforme indicado na figura 2.52. Tá aqui, ó. Beleza? Qual deve ser o coeficiente de atrito μ entre a parede e a esfera para que exista equilíbrio na posição indicada na figura? Então, agora vai ter atrito aqui. Ele quer saber, para que essa esfera fique em equilíbrio, quanto que vale o coeficiente de atrito aqui, beleza? Então vamos por partes. Então vou resolver primeiro a questão de número 242, certo? Então ele pede a tração e o módulo da normal da parede sobre a esfera. Tranquilo? Então desenhei aqui mais ou menos o desenho aqui da figura 2.51, certo? Tá aqui mais ou menos, e ele pede aqui a tração, quanto que vale a tração e quanto que vale a normal. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer é representar as forças que estão atuando nesse corpo. Então a gente tem a força peso, tem a força normal, que a parede faz na esfera, certo? Então tá aqui as forças que estão atuando nesse corpo. Peso e normal. Na primeira situação não tem atrito, né? E aí você tem também aqui a tração, né? Tá aqui a tração. Essa tração aqui, eu vou fazer a decomposição dela no eixo X e no eixo Y, certo? Então tem aqui Tx e Ty, tranquilo? Perceba que se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é alfa também, né? Ângulos alternos e internos, tranquilo? Então aqui é alfa também, ó. Como esse corpo está em equilíbrio, então as forças que estão no eixo X e no eixo Y tem que se igualar, né? Então aqui vai ficar aqui o Ty é igual ao peso
e o Tx é igual ao normal. Tranquilo? Então, resolvendo essa primeira aqui, o TY é quem está com o ângulo, então é o cosseno de alfa vezes a tração. Esse cara aqui é igual ao peso, tá? Eu vou deixar assim mesmo, não vou colocar mg não, tá? Vou deixar o peso assim mesmo. Então vai ficar aqui o peso, vou deixar assim mesmo, né? Então vai ficar aqui a tração é igual ao peso dividido pelo cosseno de alfa, beleza? Como ele forneceu essa distância aqui, L, que é da onde o fio está preso aqui na parede até o contato da esfera, dá para a gente aplicar uma trigonometria básica aqui, nesse triângulo aqui, ó, que eu estou colocando de amarelo. Então, aplicando o cosseno nesse triângulo, vai ficar o seguinte: cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é o L, dividido pela hipotenusa, né? Esse cateto aqui vale R, então a hipotenusa desse cara aqui vai valer isso daqui, ó, raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado. Então, basta eu pegar o valor do cosseno e substituir aqui, né? Então, vai ficar que a tração é igual ao peso dividido por esse cara aqui, L, sobre raiz quadrada aqui, L ao quadrado mais R ao quadrado. Como eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, né? Então vai ficar que a tração é igual ao peso dividido por 1 multiplicado pelo inverso desse cara aqui. Então vai ficar raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado dividido por L. Dá para me melhorar essa expressão aqui, então vai ficar que a tração é o peso que multiplica a raiz quadrada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse L aqui, ó, e vou colocar dentro da raiz, tá? Então quando ele for para dentro da raiz vai ficar assim, ó. Vai ficar L ao quadrado mais o raio ao quadrado dividido por, que não é, ah não, tá certo, L ao quadrado mais R ao quadrado dividido por L ao quadrado, né, porque ele foi para dentro da raiz. Então vai ficar que a tração é igual ao peso que multiplica a raiz Deixa eu descer um pouquinho aqui para não ficar na frente. Beleza. Então, se eu fazer essa divisão aqui, vai ficar 1, porque L ao quadrado dividido por L ao quadrado é 1, mais R dividido por L, todo esse cara aqui ao quadrado, né? Então, tá aqui o valor da tração.
deixar destacado aqui, certo? Então tá aqui o valor da tração, beleza? Tração vale isso daqui. Bom, agora dá para mim achar o normal, né? Então o normal é igual a Tx, certo? Então vai ficar o seguinte. Então a normal é igual a Tx. Tx é quem está sem o ângulo, certo? Então vai ficar o seno de alfa vezes o t. Só que a gente sabe quanto que vale o t, né? Que vale essa expressão aqui, ó, que eu deixei dessa forma aqui, beleza? Mas antes de substituir o t aqui, vamos achar o seno de alfa. Achar uma relação entre o valor que ele deu L ali, beleza? Se eu aplicar o seno de alfa naquele triângulo ali que eu destaquei, nesse triângulo aqui, vai ficar o seguinte. Seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui, ó, é o R. Então vai ficar R dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é a raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado, beleza? Então vai ficar o seguinte, vai ficar aqui a normal é o seno de alfa, só que o seno de alfa é R dividido raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado vezes a tração. A tração é esse cara aqui, ó, certo? Só que eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque aí dá para me cancelar algumas coisas aqui, certo? Então vou pegar essa expressão aqui. Então vou pegar aqui, ó. Vou copiar. Vou colar aqui. Beleza? Então, perceba que eu posso fazer o seguinte. Vai ficar aqui a normal. É o R dividido pela raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado vezes o peso vezes, aí essa raiz aqui eu vou deixar a parte aqui no numerador dentro da raiz, então vai ficar L ao quadrado mais R ao quadrado, e esse L ao quadrado aqui no denominador sai da raiz, né? Vai ficar L, beleza? Perceba que eu posso simplificar esse termo aqui com esse cara aqui. A gente chega na conclusão que a normal é igual ao peso que multiplica R dividido por L. Então tá aqui a normal. Que eu vou deixar destacado aqui também, certo? Bom, então tá aqui o valor da normal, certo? A normal é igual ao peso que multiplica R sobre L. E a tração, que ele pediu lá na alternativa A, é esse cara aqui. Ó. A tração é o peso que multiplica a raiz quadrada de 1 mais R sobre L ao quadrado. Beleza? Então tá respondida aí a alternativa A e a alternativa B. Beleza? Então, a questão aqui de 2.42 já foi resolvida, né? Então, agora a questão aqui de 2.43, certo?
Então agora ele falou que tem atrito, né? E o desenho ele está representado nessa figura aqui, beleza? Então vou fazer o desenho aqui para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Bom, então vamos lá, pessoal. Então o que aconteceu aqui da primeira situação, né, para a segunda situação aqui que ele colocou na imagem? Ele fez o seguinte: antes não tinha atrito, né? Então ele pegou essa esfera aqui, certo? Ele pegou essa esfera e ele fez o seguinte: ele pegou e rotacionou ela no sentido horário, certo? Ele pegou ela e rotacionou no sentido horário. Quando ele fez isso, ele acabou erguendo ela um pouco aqui, ó. Ele rotacionou ela no sentido anti-horário. Quando ele rotacionou, ele foi erguendo ela aqui, certo? E aí ele foi erguendo, quando ele foi rotacionando ela, e chegou nessa configuração aqui, certo? Aí o fio aqui, ó, ele estava aqui, ele veio para cá, ó, certo? Então o fio ele veio para cá. Volta nessa segunda imagem aqui, beleza? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Então vou apagar aqui, que eu fiz esse desenho aqui só para explicar, tá bom? Então a gente tem essa configuração aqui agora. E o que vai acontecer? Então vou colocar as forças que estão atuando aí, certo? Então vou colocar aqui, ó, força peso. Aí você tem a força normal. Então a força normal aqui. Força peso. Certo? E perceba que se ele rotacionou esse corpo aqui no sentido horário e ele encostou esse corpo na parede aqui, ele rotacionou no sentido horário e encostou essa esfera na parede, o que vai fazer ela não escorregar aqui é o atrito, tá? Porque se não se tivesse atrito aqui, essa esfera ia escorregar e o fio ia vir para cá de novo, ó, certo? Então, como tem atrito aqui, e essa esfera ela tende a escorregar aqui no sentido anti-horário, então vai ter um atrito aqui para cima, certo? Então você vai ter um atrito aqui, ó. Aqui para cima, certo? Então você tem a força de atrito aqui. Beleza? Então você tem atrito, normal, peso e atração, né? Então você tem atração aqui. Bom, perceba que esse corpo ele não está rotacionando aqui e voltando aonde estava aqui a corda aqui, ó, certo? Porque tem atrito, certo? Então o atrito está segurando ele. Então ele não está rotacionando porque tem um atrito aqui, beleza? Se não tivesse atrito, ele ia voltar para o estado normal que ele estava na primeira situação. Então perceba que a gente vai cair numa situação de torque, né? Onde o eixo de rotação vai ser esse ponto aqui, ó, certo? Esse ponto aqui ó, vai ser o eixo de rotação. Então eixo de rotação, certo? E perceba que esse eixo aqui de rotação ele passa bem no centro da circunferência, tranquilo? Ele passa aqui no centro da circunferência, ó. Então perceba que a força peso aqui, ó, ela tá passando bem no centro aqui, ó, da circunferência, né, dessa esfera aqui,
E a linha, a ação da linha da força aqui, peso, está passando bem no ponto aqui de rotação. Então a força peso, ela não vai causar torque, certo? Porque a linha de ação dessa força está passando bem no eixo de rotação. Então perceba que as únicas forças que vão causar torque aqui é a normal, certo? E a força de atrito. A força de atrito vai tender a rotacionar esse cara no sentido horário, certo? Então ó, vai tender a rotacionar aqui no sentido horário. E a normal vai fazer esse cara rotacionar no sentido anti-horário. Beleza? Para que esse cara aqui fique em equilíbrio, o torque da força de atrito, vou escrever aqui, ó, o torque da força de atrito tem que ser maior ou no mínimo igual ao torque da normal, certo? Para que esse cara fique em equilíbrio. Bom, o torque da força de atrito é a força de atrito pela distância da ação aqui, a distância da linha de ação dessa força aqui até o eixo de rotação. Perceba que a distância aqui, ó, é essa distância aqui, que é o R. Então, vai ficar R aqui. E esse cara aqui é maior ou igual ao torque da normal, que é a força normal vezes a distância da linha de ação aqui da força normal até o eixo de rotação. Perceba também que é R. Então aqui é R também. Então eu posso simplificar um R com esse R daqui. Vai ficar aqui a FAT tem que ser maior ou igual a normal, certo? Só que se você lembrar, a gente calcula a força de atrito é μ vezes a normal, certo? Então a μ vezes a normal tem que ser maior que a normal. Então se eu passar essa normal dividindo, vai ficar aqui o μ tem que ser maior ou igual a 1, certo? Então tá aqui o valor do atrito para que esse corpo ele permaneça ali nessa posição aqui, né? Ele fique estático aqui, ele fica parado aqui e não escorregue e volta ao caso anterior, certo? Então o atrito tem que valer 1 ou maior que 1, né? Se ele valer menor que 1, então esse cara vai escorregar, ele não vai ficar em equilíbrio. Então tem que ser no mínimo 1 ou maior que 1, certo? Então esse daí é o valor do coeficiente de atrito que ele pede lá, né? Vamos subir aqui, ó. Olha lá, ele pede o valor do coeficiente de atrito entre a parede e a esfera para que exista o equilíbrio na posição indicada na figura, beleza? Então a gente acabou resolvendo essa questão aqui também de 2.43, beleza? Então tá aí, pessoal, uma questão bem interessante aí, né? Que envolveu duas situações diferentes e a gente acabou resolvendo aí, beleza? Então é importante que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o curtir aí, comenta aí o que você achou da questão. E é isso daí, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.